dos juízes foi uma das piores épocas de Israel. Foi o texto que eu abri, Juízes 17. Foram 300 anos de escuridão, pecado, cativeiro, derrota. Deus levantava um juiz, libertava Israel. Logo depois Israel pecava, ia novamente ao cativeiro. Levantava outro juiz, libertava do cativeiro, e depois Israel se corrompia e novamente ao cativeiro. Isso aconteceu sucessivamente, 300 anos. Esse texto que eu li mostra uma das causas da apostasia, escute, do pecado, da ruína de Israel. Naquela época, que época? A época dos juízes. Não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Ok? O que significa? Escute, presta atenção. Principalmente os homens. Essa palavra é para homens. O que fala aqui sobre rei? Naquela época não havia um rei, não havia um monarca, não havia uma autoridade, não havia liderança. Por isso, por causa disso, cada um fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos. A nação estava desgovernada, descaracterizada, perdida por falta de autoridade, liderança. Acompanhe comigo. Nós estamos vivendo hoje uma crise aguda na família. Não existe instituição mais caçada pelo inferno do que a família. Não existe instituição mais bombardeada pela mídia secular, cultura, indústria cinematográfica, teledramaturgia, do que a família. O propósito do diabo é um só: destruir a família. Qual é uma das causas da destruição da família, da bancarrota da família, da queda e da ruína? A família é composta pelo macho, a fêmea e a sua prole, homem, mulher e os filhos, marido, esposa e os filhos. O cabeça da família é o homem. Assim como na época dos juízes, a família está sem um rei, sem uma autoridade, sem liderança. Por isso, cada membro da família faz o que acha bem aos seus olhos, faz o que quer, porque naquela época não havia rei, não há autoridade, monarca, liderança. A mesma coisa acontece na família. Não há uma autoridade, uma liderança, um monarca que governe a família. E quem é esse? O homem. O que você está querendo dizer? Onde o senhor está querendo chegar? Está havendo uma crise na liderança masculina. Está faltando homens na sociedade, homens na igreja, homens na família. Está faltando líderes. Quem é o chefe máximo da nossa nação? Uma mulher. A maioria das igrejas hoje são regidas por quem? Mulheres. Os cargos de maior importância da nação estão sendo ocupados por quem? Mulheres. Quem manda na maioria das casas hoje? Mulheres. Está havendo uma crise, eu vou dizer mais uma vez, uma crise na liderança masculina.
A sociedade moderna, escute, ela está desmasculinizando o homem. A sociedade moderna está afeminando ou efeminando os homens. Está tirando a voz ativa do homem, a liderança do homem, a virilidade do homem, a macheza do homem. Não estou falando machismo, macheza. Deus fez o homem para ser macho, cabeça, viril, líder. O governo da terra ele deu a Adão e não a Eva. O governo da família deu ao homem e não à mulher. O governo da igreja ele deu ao homem e não à mulher. Mas está vendo? Por duas causas. Primeira, porque os homens de hoje são frouxos, bananas, omissos, covardes, não querem nada com a dureza. O máximo que eles conseguem fazer é trabalhar e dar o ordenadinho dele em casa, o salário. São omissos, negligentes, covardes. Não assumem o papel de liderança, não assumem a educação dos filhos, não assumem a provisão do lar, não assumem a proteção do lar, não assumem a parte espiritual do lar. Primeiro fator é a omissão. Os homens de hoje são verdadeiros bananas, fracotes, omissos. Segunda causa é a desvalorização que a sociedade está fazendo do homem. Ela está chutando o homem, tirando o homem da sua posição, está enfraquecendo a figura masculina, a figura paterna, tirando a voz ativa, a liderança, a virilidade do homem. E o homem está aceitando isso. Aí o que está acontecendo? Não há rei na família, não há monarca, não há autoridade, não há liderança. Logo, como está a família, cada um faz o que acha bom aos seus olhos. Ou seja, não há papéis definidos na família, está descaracterizada, cada um faz o que quer. A mulher manda e desmanda, o filho é rebelde e o pai é omisso. Por isso a família está caindo. Agora presta atenção, qual que é o principal órgão que compõe a sociedade? A família. A família é chamada de célula máter, célula mãe da sociedade. É o principal órgão que compõe a sociedade. De sorte que, se há uma família doente, uma sociedade doente, um estado doente, uma nação doente, uma igreja doente. Se há uma família dividida, corrompida, enferma, há uma nação doente e corrompida. Há uma sociedade enferma, há uma igreja doente. E o fato da ausência da liderança masculina está fragmentando, diluindo, destruindo a família. Por isso temos uma nação doente, igrejas doentes, um estado doente, porque temos famílias doentes. E porque temos famílias doentes? Porque são famílias sem liderança, sem cabeça, sem hierarquia, sem monarca, sem autoridade. E ela está toda insuflada na figura do homem. Você quer saber se essa igreja é bíblica? Não adianta olhar para ela não. Quer saber se essa igreja é saudável? Não adianta olhar aqui. Quer saber se essa igreja é santa? Olhe para as famílias. As famílias são santas? As famílias são bíblicas? As famílias são puras? Logo a igreja o será. Não é o bloco aqui que vê, é a célula que compõe a igreja: pai, mãe e filhos. E a responsabilidade toda está na cabeça do homem. A responsabilidade não está sobre o corpo
corpo não apita nada. Quem apita é a cabeça. Porque o corpo recebe ordens da cabeça. De sorte que se o corpo está mal, é porque o corpo está sendo mal liderado. Quantos estão entendendo, diz amém. Amém. As crianças que ficaram quietinhas, por favor. Que importância você tem dado para a tua família? Meu irmão, eu estou falando aqui de família. O resto é resto. Não tem nada mais importante na tua vida, nada, depois da salvação, do que a tua família. Não tem ministério, não tem igreja, não tem congregação, não tem sede, não tem doação, não tem missões, nada está sobre a tua família. É a instituição mais sagrada que Deus fez. Aonde a família nasceu? Família nasceu aonde? No jardim do Éden. Não existia religião, não existia Estado, não existia nada. A família é uma instituição divina e não terrena. Deus é o autor da família. A família é sagrada, é santa. A família é um tipo da união de Cristo com a igreja. Deve ser o bem mais zelado, protegido, amado e intercedido da sua vida. Que valor você tem dado? Você que é homem, quanto tempo você gasta investindo na saúde espiritual da tua família?